Olá, seja bem-vindo ao episódio 21 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E hoje nós vamos trazer notícias da ciência que foram interessantes ao nosso ver, né? Na nossa opinião, porque isso é totalmente totalitário. Totalmente parcial, a gente não se importa muito, a gente vai lá, pega o que acha mais legal mesmo. Sim. Brincadeiras à parte, a gente já meio que explicou no último episódio como é que é o esquema que a gente estava fazendo. A gente vai repetir o processo, porque parece que foi muito divertido. Pelo menos pra mim foi divertido. Pra mim também. Mas antes da gente começar com as nossas notícias, Ricardo, pode vender o nosso jabá? Eu posso. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais agora. Essa semana, se não me engano, não tem podcast, mas a semana que vem tem, que é com a Fernanda falando sobre o trabalho dela, que mistura física e neurociência. A gente hospeda os nossos podcasts no Anchor, né, a plataforma Anchor, e o Anchor faz o trabalho de espalhar para outras plataformas, então você encontra a gente no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, não sei o que cast, tudo cast. A gente está lá, obrigado Anchor. Se você quiser entrar em contato com a gente está lá no Facebook, então a gente tem uma página e um grupo, é só procurar lá por Só Mais Uma Opinião. Só mais um podcast sobre ciência. A gente pede para dar preferência para o grupo, né? Uma vez que a política de notificações do Facebook favorece os grupos. A gente também está no Instagram, @sm1psc. E claro, a gente está no YouTube. Então, se você está aqui pela primeira vez, né? Por favor, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Ativa o sininho, faz todas aquelas coisas de YouTube, né? Se você gostar do vídeo, dá like. Se não gostar, não dá like. Ou dá dislike, sei lá. E é isso, né? Acho que é isso. E aí, quem começa? A gente joga uma moeda? Bom, eu perdi da outra vez, né? Essa notícia foi muito melhor que a minha. Se você quiser, eu posso começar. Na Tudo bem, verdade, você que decide. não, na verdade a gente pode fazer assim. Como você ganhou, né? Essa notícia foi mais legal do que a minha. Mano, Ah, não tem essa competição. Não tem essa competição. Não vem que não tem essa competição. Mancada. Tá, então joga uma moeda e a gente descobre. Tá, o cara ou coroa? Coroa. Bateu no notebook. O que é o cara e o que é o coroa? A cara é a Então, cara, onde coroa fica o é número? o valor. O número é a coroa. Número é o coroa. Tá, deu o que não é número. Deu um prédio aqui. Então é cara. Ok. Quem Então escolheu o cara? Você. Então você escolhe se quer começar ou eu começo. Eu quero terminar de novo. Beleza. Bom, a minha notícia é uma notícia sobre sociologia. É uma pesquisa feita nessa área. E a pesquisa lida com a percepção de diversidade das pessoas e como essa percepção varia de acordo com raça e com pontos de vista políticos, tá? Esse trabalho é liderado pelo ou pela Abascal, eu não sei, não fui ver se era homem ou mulher. Foi Abascal, Chu e Baldassarre, e eles publicaram na Science Advances. Bom, Gabriel, a gente concorda que diversidade é uma coisa importante, certo? Sim. Sim, Biologicamente falando, é responsável pela evolução, porque a gente precisa de variação genética para poder evoluir. sim, mas quando a gente... Com certeza. Só que a gente tem variações em várias áreas. Concorda? Tipo, a gente pode ter diversidade, né? Diversidade Sim, racial, diversidade religiosa, diversidade de ponto de vista político, time de futebol. Toda essa diversidade é boa, certo? certo? Mas aí vem a pergunta, o que é diversidade? Como se define diversidade? Sabe aquelas coisas? Eu sei o que é, mas eu não sei definir o que é? Sei. Exatamente. Estou sentindo isso agora. Exato, porque a diversidade é um conceito que você entende. Sabe, se eu perguntar pra você, Gabriel, o que é um
num grupo que torce para times de futebol, que é um grupo diverso? Ah, um grupo que tem várias pessoas torcendo para times diferentes. Mas aí, quantos times? Tem um time maioritário? Ou será que todo mundo tem que ter igual? Não sei, né? Tudo isso é diversidade. E justamente, né, essa questão do que é diversidade é a pergunta que uma das autoras, né, a Janet Shu, da Universidade de Princeton, ela tenta responder com esse artigo. Porque, segundo ela, diversidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então eu posso falar para você o que é diversidade e você fala, não, diversidade para mim é essa coisa. As duas são diversidades de acordo com o nosso ponto de vista. E no trabalho que a Shu faz parte, eles tentam olhar para a diversidade a partir de 2 pontos. Né? Então, na questão racial e da questão política, né? A preferência política, tudo isso baseado em um cenário norte-americano, cenário dos Estados Unidos, a pessoa vai estar lá. E, então, vamos lá, né? Nas palavras da própria Shu, né? Os americanos eles quase sempre falam sobre diversidade de maneira positiva, mas muito ambígua. E as pessoas concordam que diversidade é uma coisa boa, mas não concordam sobre o que diversidade realmente significa. Então foi exatamente o que a gente fez. A gente sabe que é diversidade, mas meio que não tem muita ideia do que como define ela, né? Como eu comentei, né? Por que o estudo vai ser focado na questão de diversidade racial também, né? Porque esse estudo foi feito durante o processo de coleta de dados, né? Estourou o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que foi aqueles protestos todos que tinham uma luta racial por trás, né? Então vamos lá, como é que eles fazem? O grupo da Shu, então, ele vai testar diferentes grupos de pessoas e vai mostrar para essas pessoas diferentes tipos de vizinhança. Cada uma com uma composição étnica diferente. Da pesquisa participaram 1.803 adultos norte-americanos e esses adultos foram separados em 4 grupos. Os 4 grupos eram baseados na questão racial. Então a gente tinha um grupo de brancos, um grupo de negros, um grupo de latinos e um grupo de asiáticos. Tranquilo? As vizinhanças, e cada grupo teria que julgar ali uma vizinhança e dizer essa vizinhança é diversa ou não é diversa. Como é que era composta essas vizinhanças hipotéticas? Cada vizinhança proposta, ela tinha um grupo dominante, então tinha um grupo com mais pessoas, e essa porcentagem de pessoas no grupo dominante variava de 50% a 90%. Também tinha um grupo médio e um grupo minoritário, contendo no máximo 2% da composição geral. Os participantes, então, tinham o trabalho mais fácil do mundo, que é ranquear 8 vizinhanças na questão da diversidade, não sei se é mais diverso ou não, e dar uma nota, que variava de 1 a 7. 1 ponto você dava para aquela vizinhança que você achava menos diversa, 7 pontos para a vizinhança que você achava mais diversa. De modo geral, né, e acho que é o que se esperava com o estudo, independente da raça dos participantes, todos eles ranquearam, a maioria deles ranquearam as vizinhanças onde o grupo dominante era de 50% como mais diversa e comparado com onde o grupo dominante era de 90%. Então, por exemplo, você pegou uma vizinhança onde, vamos supor, 50% eram brancos. E aí tinha uma outra vizinhança que 90% eram brancos. Então eles falavam, não, 50% é o mais diverso, entendeu? Então isso tá esperado, né? Eles pegaram ali o menor do grupo dominante. Porém, quando você começa a comparar as outras opiniões, aí fica interessante. Porque comparado com os participantes brancos, os participantes negros, latinos e asiáticos ranquearam vizinhanças onde seu grupo era maioritário um terço de pontos a mais, como mais diverso. Então, assim, esses 3 grupos, eles olharam lá e quando eles tinham, como é que eu posso dizer, alguém da raça deles como maioritário, eles consideravam aquilo lá como sendo mais diverso. As pessoas brancas, pelo contrário, né, do outro lado, ranqueavam vizinhanças igualmente diversas, independente do grupo dominante. Então, para eles, tanto faz se o grupo dominante era branco, negro, asiático, não importa. E já é uma coisa interessante, é um resultado interessante, né? Porque quem vê esse dado jogado aí fala assim, pô, então quer dizer que os negros, latinos e asiáticos são mais racistas do que os brancos. Concorda? É a conclusão mais rasa que você pode tirar desse dado. Porém, a Shu, ela vai um pouquinho mais fundo nisso. E ela diz que esse resultado, por exemplo, ajuda a explicar o porquê das minorias, ajuda a explicar, na verdade, que as minorias elas se sentem meio fora de lugar, mesmo em situações supostamente diversas.
Então, por mais que a população seja diversa, quando você é de uma minoria, você não se sente totalmente encaixado naquela vizinhança. Você precisa que o seu grupo seja a maioria para você se sentir parte daquilo, né? E aí é um problema totalmente Uhum. estrutural, né? Tipo, é aquela velha história de é o povo que se sente excluído de tudo e é jogado em bairros onde só tem da etnia dele, ou da raça dele, e aí ele só se sente confortável quando o grupo dele é majoritário, né? E aí por isso que ele acaba classificando aquele grupo como sendo o mais diverso. Você fez a cara estranha? Você quer comentar já? Não, pode indo, pode seguir. É porque agora vem os resultados de acordo com opiniões políticas. Então acho melhor a gente fazer um break agora, fala um pouco sobre a parte racial e depois a gente vai e ver as opiniões políticas. Ah, cara, realmente é meio complicado isso, porque, tipo assim, se você definir a simples existência de algumas variações em um grupo extremamente dominante, como isso ser diversidade, eu acho que não faz muito sentido, saca? Tipo, você parte. Basicamente é o seguinte: quando você vai fazer esse tipo de coisa é muito subjetivo. Sim. Mas você parte o que. Mas a questão é: o que, que te define o que não seria diverso? Então, se você está falando de uma galera que assume que 90% de sendo dominante, 90% no total, é isso o dado, né? Uma Isso. coisa nesse sentido. 90% achar que isso é diverso, então, tipo, só se for 100% não é diverso, é meio que, tipo, você tá querendo chegar num cúmulo do absurdo, do tipo, numa bolha completamente. Só dos seus, né? Só dos seus. É bizarro, é bizarro. Mas o dado, na verdade, que mais interessante é nem esse, tipo, porque, claro, como essa pesquisa é aleatória, é possível que você pegue aquela pessoa extremamente racista para fazer a conta e que votou como diverso só quando a maioria dela é 90%, sabe? E o resto para ela é não diverso. Então isso existe, infelizmente. O dado Sim, mas. interessante. Não, não, então, mas o dado interessante é como as minorias se enxergam e como elas enxergam o espaço diverso. Entendeu? Vamos pegar aqui como exemplo o caso dos negros, né? O que, que os negros entendem como diverso segundo esse estudo? Bom, 1,3 pontos a mais, eles enxergam que você tem que ter mais de 50%, que a maioria tem que ser negro. Isso para Mas eles, foi feito. isso eles é mais diverso, entendeu? Não, assim, toda vizinhança hipotética tem sempre um grupo majoritário, saca? E a quantidade desse grupo majoritário, aí sim, varia de 50 a 90. O resultado Uhum. é justamente esse. Entre negros, latinos e asiáticos, eles enxergam mais diversidade ou enxergam diversidade com mais frequência quando o grupo deles é o dominante. Então, pegando o meu exemplo de novo, né? Tipo, se eu sou negro e estou participando da pesquisa, é mais provável, né? Digamos assim, eu achar diverso um grupo com maioria negra do que achar diverso um grupo com maioria latina. Independente das porcentagens, sabe? 50% de negros, 50% de latino. Para mim é mais diverso o grupo que tem mais negros. E para os latinos a mesma coisa, né? Isso que o estudo tá tentando mostrar. Enquanto que, por outro lado, os brancos, né? Pelo menos eles respondem isso, caem do outro lado. Para eles, 50% brancos, 50% negros, 50% latinos, 50% asiático. Para eles, tudo isso representa diversidade na mesma proporção, entendeu? E Mas na mesma proporção do de 90%. Isso que é bizarro. Não, tudo bem. Mas o legal também é como você vê isso, porque, concorda, que quando você solta esse dado perdido, só essa linha, você chega à conclusão muito rasa de que, então quer dizer que os negros, latinos e asiáticos são mais. Isso é uma conclusão muito rasa, na realidade, rasa assim em todos os termos possíveis, porque a primeira coisa desses dados apresentados eu ainda queria mais detalhamento, saca? Tipo, o quão segmentado é essas escalas? Tipo, você vai variando de 50 a 60, 70 Sim. em 10 em 10. Eu não sei, tipo, só apresentar essa conclusão final realmente é muito, muito leve. E aí, você partindo também, você tem que também considerar, né, que você tem toda uma carga histórica, ou nem carga, nem basicamente a questão é carga histórica, é uma carga social, né? Como que você se Então. sente naquele ambiente. Então, Então, é uma questão até de segurança, né? não, então, perfeito. Porque aí é o ponto que eu falei, né? Tipo, a análise de que tal raça é mais racista
porque a outra é a conclusão rasa e simples, né, e trivial do negócio, que não é a certa. A certa é justamente o que a Chu aponta, né? Na verdade, isso explica o motivo das minorias se sentirem fora de lugar o tempo todo. Então, tipo, mesmo o negro vendo um cenário supostamente diverso, ele não entende aquilo como diverso porque, sei lá, socialmente ele não se sente parte daquela sociedade, entendeu? Ele precisa estar com a maioria dele, senão ele não acha que é diverso. Isso não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma coisa ruim, né? Mas assim, ele não tem culpa de sentir isso, né? Isso é meio que imposto pelo sistema para ele. Então. Aquilo já tá dentro dele, basicamente, né? No fim das contas, o que tá. Para que tá caminhando tudo isso é para você dizer que. Como a próprio termo diversidade é uma coisa subjetiva, ninguém te ensina na escola exatamente a definição, ninguém para olhar a definição, você acaba tomando essa definição a partir do que você entende inicialmente mais as suas experiências. Então, é óbvio que vai ter uma carga, toda uma carga pessoal para a interpretação de cada uma, né? Sim. E isso, para você entender toda essa resposta, né? Você ainda tem que entender a dinâmica social dos Estados Unidos, porque Que é outra pegada, né? a gente está falando de um país que não é parecido com o Brasil. Nós Não. estamos falando de um país que realmente negros são uma minoria mesmo, numericamente falando. E, e que também você tem de certa forma, uma segregação muito mais. Né? Você tem bairros. É exposta, na verdade, né? Tipo, é uma segregação mais É, exposta, né? Não é escondido, não é, aliás, não é tão escondido, né? Não é velado, vamos dizer assim. velado, não é velado que nem. É. E agora a gente vai para Vamos um pra ponto parte política pra piorar? a parte política. Foram pesquisados dois grupos de pessoas brancas, liberais e conservadoras. O brasileiro que está meio perdido, liberal e conservador não é a mesma coisa. Não existe liberal na economia e conservador nos costumes, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Para ficar mais fácil ainda para o brasileiro, você pode entender o liberal nesse caso aqui como cara progressista da história, tá? É. Enquanto o conservador é o seu tio do Zap, tá? É ele. É ele. Bom, então vamos lá, né? Liberais e conservadores. As pessoas que apoiam ações afirmativas e mais imigração, que são os liberais, eles perceberam, né, que os bairros nos quais outro grupo racial era a maioria dos residentes, principalmente se o grupo era negro, era mais diverso. Então você vê que já é um perfil mais de pessoas realmente, né, a favor de ações afirmativas, esse tipo de coisa, né? A favor de imigração, porque eles olham como diversidade quando não tem tantos brancos, né? Quando a maioria não é branca. Por outro lado, os. Pera aí. Ah. Enquanto, por outro lado, os conservadores, eles já não compartilham muito dessa opinião. Eles entendem que os bairros com maioria branca são mais diversos do que os bairros com maioria negra, por exemplo. É a mesma história, Gabriel, aqui é a mesma história. Sabe quando lá na anterior o negro achava que para ser diverso tinha que ser maioria? Aqui é o branco fazendo a mesma coisa, só que claramente partindo de condições iniciais diferentes, tá? São outras motivações que estão por trás aí. Bom, Sim. essa divergência de opiniões liberais e conservadores não apareceu pela primeira vez aqui, né? Ele aparece em outras pesquisas. E segundo o Daniel Hirschman, que é pesquisador da Universidade Brown, as atitudes dos liberais brancos estão se parecendo cada vez mais com pessoas não brancas, que é uma pauta de fato progressista, né? Que é a questão da igualdade de raças independente, né? Aquele até citou negros, mas tipo, negro latino-asiático, a pauta progressista não escolhe raça, né? Ela tá olhando para todos. E dadas, né, essas percepções concorrentes sobre diversidade, a Chu e os colegas resolveram tornar as metas de diversidade mais explícitas. Essa é uma sugestão. Tipo, olha, se você quer falar de diversidade, explicita o que são ações de diversidade. Porque aí sim talvez o pessoal consiga ter uma ideia melhor sobre o que é diversidade, né? O problema é como é que você faz isso.
Por exemplo, nos Estados Unidos, está reportado no artigo, os tribunais muitas vezes impedem esforço para quantificar a diversidade. O que é quantificar a diversidade? Por exemplo, cotas raciais. Cotas raciais é um meio, e aí você pode gostar ou não, tanto faz a sua opinião nesse caso, mas ela é um meio para você aumentar a diversidade dentro de um determinado grupo. Cotas na universidade, tá, vai aumentar a diversidade na universidade, por exemplo. Independente da opinião de cada um, certo? O método, um dos métodos é esse. Independente da opinião estúpida de quem tá indo contra. Assim, não é esse o ponto, sabe? Tipo, eu sou contra a cota. Sim, Tá, sim. tá, tudo bem, bacana. Fica com a sua opinião aí, sabe? Ela continua sendo um método. É bacana, mas o diversificar. argumento principal para você sugerir cotas é exatamente você aumentar a diversidade, porque você chega na faculdade. A gente passou por uma universidade, a gente viu um movimento acontecendo na realidade, né? Era muito claro que você chegava numa universidade pública e você tinha apenas um tipo de pessoa só. Não é simplesmente como é que é uma etnia ou qualquer coisa do naipe. Era uma característica de pessoa financeira e por aí afora. Sim, Então, dizer. e, É o e aí, argumento principal e faz todo sentido. a gente pegou, né, ali em 2007 para frente, quando estourou a questão de cotas raciais e cotas sociais, né? Então a gente viu realmente o espectro mudando dentro da universidade. Né? A gente viu realmente, a gente participou na real do que estava acontecendo, né? Bom, porém, esses quantificadores, né, de diversidade não são simples, né? Pelo jeito lá eles têm problemas com cota, como a gente tem aqui também. A Chu propõe, então, como um ponto de partida para construção dessa inclusão, é reconhecer a percepção das pessoas que influenciam naquele meio. Como que essas pessoas entendem a diversidade, já que cada um entende de um jeito, né? E a partir dessas respostas, você tentar realmente criar políticas, né, de diversidade. Então, ela sugere que um bom jeito é você pegar ali a sociedade que compõe aquele determinado grupo que você quer tornar mais diverso e perguntar, você acha que esse lugar é diverso ou não? E aí, a partir dessas respostas, conseguir construir um perfil melhor, né? Sim, sim. Aí é essa notícia. Nos Estados Unidos é ainda mais complicado, porque em questão de números você ainda não pode jogar na cara o quanto o negócio tá bizarro. No Brasil é muito fácil você jogar na cara quanto o negócio tá bizarro. Quando a Magazine Luiza faz um movimento daquele de você variar mais, principalmente nas categorias de gerência e tudo mais, ela vai e apresenta um dado. Tipo, ó, essa é a porcentagem de cada etnia, de tudo, da população brasileira. Isso é o que a gente tem, não é representativo, certo? É que nem a Câmara, Senado, essas paradas. Você olha, não representa, não tem uma amostragem que representa. Percentualmente, não representa. Então, no Brasil é muito mais fácil você jogar esses números na cara e mostrar como é que a variedade não é representativa. Então você já pode concluir que não está diverso. Eu não sei, é muito complicado esse tema. Na verdade, só comentando um pouco sobre a atitude que a Magalu fez, né? Que a Magazine Luiza fez. O problema da atitude dela é que foi uma coisa extremamente disruptiva numa época muito ruim, né? Porque vamos combinar que o Brasil não está o melhor lugar do mundo para você falar de diversidade atualmente. E aí a medida dela é realmente uma medida forte, né? Não é uma medida leve. Não que não seja bom, entendeu? Tipo, é muito bom. Foi certa a atitude dela. O problema é que Não, é por mais do causa que do isso. timing do Brasil, foi uma medida que acabou, tipo, todo mundo indo lá latir com eles, né? Não, na realidade a atitude dela só expôs uma hipocrisia gigantesca. Assim, Porque, tipo assim, quando você faz políticas públicas de diversidade, é porque você, como Estado, você tem que preocupar com os seus cidadãos. E é importante, isso tá na legislação. Você não pode forçar um setor privado a fazer isso. E quando você tem a discussão com o pessoal que se diz liberal, bizarro, por aí é, afora, o argumento deles é que o mercado tem sistemas de autorregulação, porque se você não tem esse tipo de coisa, aí como é que é? O consumidor vai cobrar, que pode ser.
Uma coisa muito bonita, que poderia funcionar ou não. Aí, quando tem uma pontada de que isso poderia funcionar, que poderia ser usado na realidade o oposto, dizendo, olha, não precisa dessas políticas de afirmação, porque, veja, o setor está se autorregulando. Aham. Não, essa mesma galera que quer argumentar isso vai caindo em cima. E tipo, peraí, mas os caras não se diz liberal? Os caras quer mandar numa política de uma empresa? Tipo, é simplesmente o oposto do É que por eles isso, estavam. é por isso que eu falei, né, que tinha que diferenciar bem o que liberal significa o que a população, a grande maioria dos liberais brasileiros entendem como liberal, né? São outras coisas. É só pra mostrar a hipocrisia das afirmações que são feitas politicamente hoje, de pessoas que não estudam porcaria nenhuma e só dizem de uma sequência de. Ah, É porque sabe, aquela, é né? complicado. Assim, agora a gente entrou nessa seara, eu vou Bom, comentar mais um pouco. É complicado isso, cara, porque, tipo assim, pra eu chegar e falar, não, eu sou de tal posição, isso é um pacote, isso é um negócio todo estudado. Se você quiser afirmar que você é de alguma posição, teoricamente você teria que estudar, tá ligado? E aí é foda, porque, primeiro, eu não tenho, assim, falando de mim mesmo, eu não tenho intenção de pegar um pacote de normas, como o pessoal gosta de fazer, e seguir pra vida, né? Eu simplesmente vou vendo o que parece, que me apetece. Mas, mano, como que você se diz ser de uma corrente que alguém que nem precisou estudar como eu vê como isso é incoerente com as suas atitudes, entende? Tipo, isso é bizarro, isso é bizarro. então, você quer ver um negócio, exemplos reais muito ruins de liberalismo no Brasil? É você chegar e falar assim, não, as empresas privadas não podem comprar vacina, isso é absurdo, tem que ser só o SUS, só o SUS. Calma, isso não é lá muito liberal. Tem outras questões envolvidas, mas isso não é muito liberal. Ou então Não, isso não é nada liberal. quando o presidente, por exemplo, põe a mão numa estatal e fala, ó, agora vai mudar assim porque eu quero. Tá certo? E aí o cara apoia essa atitude. Bom, ele não deveria nem estar apoiando a estatal. Mas já que a estatal existe, ele deveria pedir a autonomia da estatal, certo? Que a estatal, então, tivesse lá o seu presidente e não precisasse de mão externa do governo. Ou então os liberais agora que votaram a autonomia do Banco Central. Legal, tem que ser autônomo mesmo, e é isso. É isso? É isso. Quem que vai indicar o presidente? Ah, não, tem que ser o presidente do Brasil. Tá. E se ele achar ruim, ele troca? É isso? Porque isso não é autonomia, entendeu? Você não está sendo muito liberal quando você pensa nisso. O Mas não, liberalismo é no mais ou Brasil é menos, né? O do complicado. Banco é pior do que isso, porque o que eles votaram agora é o presidente ele vai estar em turno trocado. Mas é pior, Ah, porque tipo assim, você determina o presidente que vai estar no turno do outro cara, que é seu inimigo, caso você perca. não ajuda, Então, né? não, não, não. Tipo assim, eu sei lá, eu não queria entrar nessa seara porque eu sou contra tanto a autonomia do Banco Central, eu sou muito contra. É. Mas, mas assim, é como você falou, cara, não faz sentido nada. Nada faz sentido nessas coisas. E principalmente esse negócio de liberal na economia, conservador no costume e escambau, velho. Porque ser liberal no costume é ser liberal na economia. É um comportamento econômico. Quando você. Entende? Tipo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Se você quer ser liberal, pelo menos, tipo assim, deixa o dinheiro falar mais alto. Enfia suas É, ideologias no. então, você quer ser liberal? Então seja liberal de verdade, não tem problema com ser liberal. Vai lá ser liberal, né? Mas nos Estados Unidos isso é um pouquinho mais diverso, ou pelo menos um pouquinho mais bem esclarecido, né? A gente tem os liberais, em geral, que é o grupo progressista, e tem os conservadores, que são, em geral, os conservadores. E isso tá bem mais definido. É óbvio, né? Não é porque o cara é liberal que nossa, ele quer liberação de tudo que é droga e quer liberação de tudo que é ato. Não, não é assim também, como você falou. Você não compra um pacote fechado, entendeu? Você tem as suas preferências. Aqui no Ah, não, Brasil, você mas desculpa, uma das pautas mais sensíveis, se você está falando de economia para ser liberal, é você pensar em querer comercializar a droga. O dinheiro tem que falar mais alto, senão não é liberalismo, bicho. pensa no negócio que ia dar dinheiro, né? Não, bom, Que deu, que deu. Eu não, tenho uns exemplos nos Estados Unidos que.
É aquela, né? Pensa num negócio que dá dinheiro. Agora, a questão é dar dinheiro pra quem, né? Bom, Então. bora para suas notícias? Agora a gente sai da parte séria do vídeo e vai pra parte engraçada do vídeo? Será que vai ser engraçado? Eu não sei. Eu não sei, vai. Surpreenda-me. Tá. Ah, então, você acha que além de seres humanos que quando estão na aula do ensino, sei lá, do ensino fundamental, ficam batucando, os seres humanos são os únicos que ficam batucando quando crianças? Seres humanos são os únicos que ficam batucando enquanto crianças. Não, né? Provavelmente não são, pela motivação da sua pergunta, mas eu não sei qual é outro bicho que faz isso. Beleza, mas se eu fosse perguntar pra você, você provavelmente pensaria em alguma coisa de um tipo um mamífero, principalmente um primata. Mas e se eu disser que as larvas de abelha resolveram batucar? Larva de abelha, bicho. Tá, segue. Não, mas Então, você vai falar a motivação pela qual elas batucam, né? Mais pra frente. Ah, beleza, então faz. Mas então, foi publicado no dia 25 de fevereiro no jornal Hymenoptera Research. Não, esse nome tem toda a cara de ter alguma coisa a ver já com inseto, né? Que alguns pesquisadores descobriram que larvas de uma abelha, de abelha meson, meson eu não sei se é pedreira o jeito que eles falam, Eu não sei. Vou ficar te devendo. Mason bees, que seriam abelhas, não sei, o Google traduziu como abelhas pedreiras. Como que é? Mason Bee? Isso. Mason Bee. Comumente usado para espécie de abelha do gênero Osmia da família Megalish. Cara, aquelas abelhas que a gente conhece mesmo. Segue daí. Segue daí. Então, mas essas abelhas, as larvas delas, elas fazem um barulho. E isso é novidade, porque não se sabia que larvas, assim, conhece-se larvas, por exemplo, de besouro que fazem um tipo de barulho. E não se sabia, assim, de muitas larvas que faziam. Então é a primeira vez que descobrem que alguma larva de abelha faz barulho. E normalmente é comum que as larvas não façam barulho, que elas fiquem em silêncio, exatamente para também tentar escapar de predadores, né? E quem é muito barulhento, normalmente a gente sabe a própria abelha. A abelha é muito barulhenta, a vespa é muito barulhenta. E por aí afora. O que acontece é que essas larvas, elas têm produzido na frente da face dela e no que seria a bunda dela, na tradução. Provavelmente tá ligado com o abdômen e tal. Na bunda da abelha. Como se fosse uma capinha onde elas vão batucar, certo? Então, ela batuca com a bunda. Tipo um tambor mesmo, né? Com a cabeça e com a bunda. Tá. Além de tudo, a abelha é funkeira, né, mano? Multi-instrumentista, eu diria. Multi-instrumentista. Diga-se de passagem, assim, nessa classificação que eles estão fazendo, é outra novidade. Além de ser uma larva que faz barulho de abelha, é ainda a primeira larva que eles têm notícia que tem 2 instrumentos musicais. O da face e o da bunda. Né? E aí o que acontece? Eles descobriram isso e foram notando os comportamentos. Basicamente, uma larva... primeiro vamos explicar. Esse tipo de abelha não é que nem a abelha de mel, que a gente conhece normalmente, que fica em colmeias, e tem toda uma comunidade. Essas abelhas, elas são um pouco mais solitárias, né? E elas vão depositam os ovos em folhas secas, né? Em flores mortas, na realidade. Plantas mortas. E aí, você tem um monte de larva ali tentando, crescendo para virar uma abelha. E uma começa a bater e as outras vão ouvindo, não ouvindo, né? Mas vão descobrindo que uma tá batendo e todas elas vão batendo, né? O que os cientistas apontam é que isso provavelmente está relacionado com uma forma de você escapar das vespas. Porque tem uma vespa que ela é bem conhecida por
por comer esse tipo de lavas mesmo, né? Uhum. E aí, quando essa vespa tá por perto, uma lava começa a fazer barulho, avisa todas as outras, e esse barulho desorienta a vespa. E eles ficam fazendo esse barulho por volta de 30 minutos. É isso Caramba. mesmo? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Ah, eu acho que é isso, Hum. certo? E, bom, é bem interessante, né? É, as lavas, tipo, esse batuque é feito num calo na face e atrás o que forma é como se fosse uma ferradura ao redor do ânus. Então, é tipo, dá pra alguma Ah, banda de axé trocar a música da garrafa por uma ferradura, seria engraçado. na verdade tem nome, você sabia? O nome que o nome, não sei se é nome de música, de estilo musical, que essas abelhas tocam com a bunda, você conhece? Não. Que é o kuduro. Abraço, abraço latino, tamo junto. Sim. Então, Tô os brincando. cientistas. Abraço latino. Os cientistas apontam essa possibilidade de escapar porque toda essa batucada gasta uma energia. Quem já fez parte de uma bateria de escola de samba deve saber o quanto isso gasta energia. E para um animal, como é que é, um jovem animal que está em desenvolvimento, isso daí tem que ter uma motivação muito bem determinada, né? Porque ele está tentando usar toda a energia para crescer, né? Oi? Sobreviver parece uma ótima opinião, sabe? Uma ótima É, então. motivação, na verdade. Exatamente. Ah, e, e é isso. São as vespas batucadas. Quer Ah, comentar? Porque eu trouxe duas notícias. Se você deixar, eu vou falar mais uma depois. não, tá, é divertido a notícia, mas meio meh, viu? Essa daí foi meh. Assim, abelha que batuca, achei meh. Não, não, É, não, né? não A me... lava da Ah, abelha que tá, batuca. é. E batuca com a bunda, cara. Imagina se eles, tipo, entram em ressonância no negócio. Eles entram, tipo, em ressonância de som, a vespa que tá caçando explode, né? Seria bizarro, né, É, então, cara? mas as abelhas usam as antenas para a abelha vespa em geral, né? Para se localizar, né? Então, provavelmente esse barulho realmente para ela deve ser algo ensurdecedor, né? Sim, sim. É, desorienta. A ideia é desorientar, né? Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, tem o caso de uma mariposa que faz um barulho, um bater de asa dela, consegue desorientar um morcego. Ah, que bizarro. Tem uns esquemas assim. Legal Beleza. legal como você aprende isso, né? Imagina quantas mariposas e quantas abelhas morreram quantas larvas de abelhas são comidas antes de aprender a bater a bunda, né? Nossa, é a beleza da evolução, né, cara? Beleza, evolução. Bom, próximo. Na próxima notícia a gente vai falar sobre um caracol que tá dando uma de Breaking Bad, Tá. né? A Ele gente tem, vai falar do o caracol. caracol tem Oi? câncer, o caracol tem câncer, é isso? Tipo, pra sobreviver a isso, ele começa a vender metanfetamina? Tirando a parte do câncer, eu acho. Ok, tá, agora você prendeu minha atenção. E calma que o negócio é bem diversificado aqui, certo? Então vamos lá. A gente vai falar do caracol que é o Conus imperialis, né? Eles empacotam potentes venenos em arpões, feitos por ele mesmo, que depois jogam em peixes, moluscos ou vermes. O veneno de cada uma das mais de 700 espécies de caramujos Uhum. desse tipo, do cone, né? É um tesouro de substâncias químicas que sequestram caminhos fisiológicos específicos em suas presas. Ou seja, são caracóis que gostam de brincar de químico e fazer veneno diferente. Então cada espécie tem lá O seu seu tipo veneno de veneno. especial, né? Uhum. Só para citar um exemplo, uma espécie de caracol cone produz sua própria insulina de peixe que suga o açúcar no sangue da presa, Que bicho tornando um bizarro. alvo letárgico. E você falou maravilha da evolução no anterior, maravilha de evolução nisso daqui, hein? Bicho, o, o, É, não, o caracol dá um ataque letárgico no peixe, detona com o açúcar do bicho, velho.
É, não tem o que dizer, né? É isso. sim. E, assim, se alguém quiser perguntar, mas por que vocês estão pesquisando isso, né? Pra quem não, para quem não Parece. sabe, animal que gosta de mexer com substância é um prato cheio para a gente criar fármacos, né? Por exemplo, como é que é assim, os antibióticos, eles foram basicamente pensados a partir de coisas que saíam de formigas, uma coisa assim, saca? Uhum. Então, outro exemplo, agora com esse caracol, um analgésico parecido com uma morfina chamado Prialt, por exemplo, originou-se da lesma cone, né? Mesma coisa. Só que, para surpresa de Torres, o pesquisador que publicou essa pesquisa, né? Esses caracóis que ele estava pesquisando, eles produziam umas moléculas que não pareciam exatamente ter um poder como se fosse de veneno de fato, sabe? Para prejudicar a função dos seus alvos. Uhum. Mas elas eram notavelmente semelhantes aos feromônios de acasalamentos de alguns vermes de cerdas. Que bizarro. Tá vendo para onde que isso tá caminhando, né? Sim, o cara vai deixar de comer pra transar. É isso que que ele vai fazer. Não! Não, eu sei, eu tô brincando. Não, você não entendeu. Ele vai atrair o bicho, que o bicho vai pensar em comer e vai ser comido, Que bizarro. né? Quimicamente, esses imitadores, né, dessas moléculas, elas são mais estáveis até do que os feromônios naturais do verme. E se degradam com os feromônios do verme, que é caçado por esses caracóis, ele se degrada rapidamente depois da liberação. Ah, e aí o pesquisadores falaram que essa combinação era perfeita demais para parecer coincidência, então fizeram um teste, certo? Testaram se a ideia é você usar isso como isca, né? Você tá soltando o Uhum. feromônio, que é o hormônio que faz os bichinhos se acasalar. Se esse Uhum. caracol tá soltando esse feromônio é porque esse caracol tá querendo atrair esses bichos pra ó. Então vamos Uhum. testar, né? Aí os pesquisadores expuseram vermes platinereis do Merilis Tá bom. em placas Petri aos simuladores de feromônio que esse caracol produziu e observaram. Quando atingidos com os produtos químicos dos caramujos, 13 dos 16 machos no experimento liberaram espermatozoides. E 7 das 11 fêmeas começaram a girar em círculos estreitos, que é basicamente um movimento de acasalamento. Uhum. Embora esses caracóis não comam esses vermes que eu falei, né? Eles comem vermes de famílias muito parecidas. Então a hipótese tá assim, tá muito forte de que os caracóis soltam isso, atrai o verme começa a ter orgasmos enquanto o caracol vai. Não, óbvio que não é orgasmos, né? Mas. Deu pra entender. Saca aquela história de pegar de calça riada, de pegar naquela situação, o cara desprevenido e tal, tipo, Uhum. esses caracóis estão fazendo por onde? Mancada, eu diria, cara. Teoricamente os vermes vão morrer felizes. Magia da evolução, companheiro. Magia da evolução. Nossa, velho. Os caras estão tirando. Os caracóis estão tirando leite de pedra, literalmente. Mas que bizarro, Mano, né? é bizarro, mano. Um caracol mata peixe com hipoglicemia e o outro vai, É e o porque, outro assim. vai atrair os bichinhos pra fazer sexo perto dele pra ele comer, velho. Então, porque, como você falou, né, essa questão de animais produzindo veneno não é novidade. Você pega, por exemplo, cobras, as serpentes aí, tem um monte que faz isso. Mas elas não têm, assim, um veneno específico para uma determinada coisa. São, em geral, venenos que dão ali um choque no bicho que foi mordido e aí vai que vai, né? Agora, isso aí tá parecendo muito uma coisa guiada, né? Do tipo, olha, isso aqui que tira a insulina do peixe. Talvez só funcione pro peixe, entendeu? Talvez não funcione para outro. Ou então o caracol que produz tal feromônio. Talvez esse feromônio só funcione para esse tipo de verme, não funcione para outros. Parece uma coisa muito bem certinha, né?
Sim, sim, como falou na pesquisa, o verme em questão que eles usaram para teste, eu não sei por que que eles fazem isso. Se eles testem, eles sabem que não é o verme que o caracol come. Mas Uhum. não era o verme que o caracol come, só que o caracol come vermes da mesma espécie. Então eles acreditam que aparentemente o feromônio é o mesmo. Então. Pode ser. Bizarro. Bizarro. Richard Rasmussen tá aí pra fazer as matérias pra gente, né? Agora é com você, Richard. Não, sacanagem. Não, Ah, mas foi isso que eu trouxe, cara. Eu sei, não foi tão achei. legal quanto a Não, da semana não. passada. Assim, eu tava realmente esperando Barata Zumbi, sabe? Foi legal, mas foi menos legal. Ah, mas também semana passada foi difícil, né, cara? Semana passada você bateu firme. Semana passada você bateu. É que semana passada você levantou a barra muito alta. Aí essa semana foi difícil de acompanhar. Mas acho que é isso. Ah, a gente encerra por aqui e semana que vem a gente volta com algumas notícias. Eu vou tentar pegar notícias menos sérias também. Pra não ficar aquela Ah, não, a gente parte. precisa. Se você for pegar notícias menos sérias, me avisa que aí eu pego alguma notícia Ah, séria, porque. então, aí você tá quebrando o objetivo do jogo, né? Não, porque a gente também não pode ficar só na brincadeira, né? Tipo, eu não sei, tem muita. Aliás, eu acho que a gente tá numa época boa porque tá saindo muita matéria nova, né? Por exemplo, teve uma matéria de o buraco negro mais próximo que se conhece agora da Terra. Então. Uhum. Só que isso eu não acho tão divertido, cara. Eu prefiro falar Quanto de a abelha caracol que que solta batuca com a veneno. bunda, cara. Desculpa. Eu prefiro falar de caracol que solta veneno, sabe? Ou então, não. Acho legal também do buraco negro, mas tipo, essa pesquisa sobre diversidade racial pareceu muito mais legal, sabe? Também acho, também acho. Beleza. Então é isso. Então é isso, até semana que vem. Hoje não tem podcast, não precisa passar lá. A não ser que você Se você tenha perdido queira. algum. Tá, aí você passa lá. E semana que vem a gente tá de volta. E aí semana que vem tem vídeo e tem podcast. Tem os dois. É isso. Falou? Falou!